Milionário nunca acreditou no amor, até que seu abraço acidental roubou seu coração. Se você adora histórias de amor, se inscreve, dá um like e comenta de onde você está assistindo. O café expresso escaldante escorreu pela camisa branca italiana de Ricardo Álvares como uma cachoeira marrom de constrangimento. Aos 32 anos, o empresário milionário estava acostumado a controlar cada aspecto de sua vida, menos jovens garçonetes apressadas carregando bandejas trêmulas. Eu sinto muito. Nossa, que desastre! Gabriela Prieto, de 22 anos, estava praticamente em pânico, seus olhos castanhos arregalados de horror enquanto observava a mancha se espalhando pela roupa caríssima do homem à sua frente. Ricardo suspirou, tirando a camisa com uma resignação que beirava o cômico. Ali estava ele, no meio do café mais badalado de São Paulo, sem camisa, enquanto uma garçonete nervosa tentava secar seu peito com guardanapos de papel, como se estivesse lustrando um carro. "Pare, pare", ele disse, segurando delicadamente os pulsos dela. "Você está piorando a situação." O toque inesperado fez Gabriela congelar. Era a primeira vez que sentia a pele de Ricardo e uma corrente elétrica percorreu seus braços. Ela ergueu os olhos e se perdeu naquele olhar verde que parecia ver através dela. Eu posso pagar uma camisa nova", ela gaguejou, ainda segurando os guardanapos ensopados. Ricardo quase sorriu. "Quase. Uma camisa nova? Esta custou mais do que você ganha em 3 meses." As palavras saíram mais duras do que ele pretendia, e ele viu o rubor subir pelas bochechas dela. Gabriela recuou como se tivesse levado um tapa. "Desculpe por ser pobre", ela murmurou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. E foi então que aconteceu. Sem pensar, sem planejar, Ricardo a puxou para um abraço estranho, inadequado e completamente fora do seu caráter. Ela estava rígida contra seu peito nu, cheirando a canela e baunilha, e por um momento insano ele esqueceu que não acreditava no amor. "Eu não quis dizer isso", ele sussurrou contra seus cabelos cacheados. "Foi mal educado da minha parte." Gabriela estava em choque. Ali estava ela sendo abraçada por um estranho sem camisa no meio de um café, e estranhamente se sentia em casa. O coração dele batia forte contra seu ouvido, um ritmo acelerado que contrastava com sua voz calma. "Você está bem?" ele perguntou, afastando-se ligeiramente para olhá-la nos olhos. Não, ela definitivamente não estava bem. Estava confusa, envergonhada e estranhamente atraída por este homem que acabara de conhecer da pior forma possível. "Eu preciso trabalhar", ela conseguiu dizer, tentando se afastar. Mas Ricardo não a soltou completamente. "Como você se chama?" "Gabriela. Gabriela." Ele repetiu o nome como se estivesse testando como soava em sua língua. "Eu sou Ricardo." "Eu sei quem você é", ela disse baixinho. "Todo mundo sabe." Ricardo Álvares era impossível de não reconhecer. Herdeiro de um império empresarial, sempre nas páginas sociais, sempre cercado de modelos estonteantes e sempre sozinho nos olhos. "E o que mais você sabe sobre mim, Gabriela?" A pergunta carregava um peso que ela não conseguia decifrar. "Que você não acredita no amor." A declaração o pegou desprevenido. "E como você sabe disso?" "Você disse numa entrevista no mês passado, o amor é um luxo que homens práticos não podem se dar ao luxo de ter." Ricardo piscou impressionado. "Você lê minhas entrevistas?" "Eu leio tudo. Estudo administração à noite e trabalho aqui de dia." Ela finalmente conseguiu se soltar do abraço, mas seus braços sentiram frio sem o calor dele. "E agora preciso trabalhar antes que me demitam por jogar café em clientes." "Ninguém vai te demitir", ele disse com uma autoridade natural. "Eu sou dono deste lugar." Os olhos dela se arregalaram. "O quê?" "Surpresa." Ele sorriu pela primeira vez e foi devastador. "Então, tecnicamente, você jogou café no seu chefe." Gabriela cobriu o rosto com as mãos. "Meu Deus, eu vou ser demitida." "Não vai." Ricardo pegou sua jaqueta de terno da cadeira. "Mas você vai jantar comigo hoje à noite." O quê? Por quê?" Ele parou, considerando a pergunta. Por que diabos havia convidado uma garçonete para jantar? Ele que tinha uma agenda apertada, que planejava cada minuto do seu dia, que nunca fazia nada por impulso. "Porque você me deve uma camisa nova", ele disse, embora soubessem que essa não era a verdadeira razão. "E porque eu quero saber mais sobre essa estudante que lê minhas entrevistas." Gabriela o observou colocar a jaqueta sobre o peito nu, tentando processar o que havia acontecido nos últimos 5 minutos.
Ela havia jogado café no homem mais poderoso da cidade, sido abraçada por ele, descoberto que ele era seu chefe e agora estava sendo convidada para jantar. Eu não tenho roupas para o tipo de restaurante que você frequenta, ela disse honestamente. Então, vamos a um lugar diferente. Você conhece algum bom restaurante barato? A pergunta a fez rir apesar da situação. Você está perguntando se eu conheço restaurantes baratos? Sério? Sério. Ele se inclinou mais perto e ela pode sentir o cheiro do seu perfume caro misturado com café. Me ensine como pessoas normais vivem. Pessoas normais não abraçam estranhos em cafés. Pessoas ricas também não. Ele fez uma pausa, parecendo surpreso consigo mesmo. Mas aparentemente hoje é um dia para primeiras vezes. O restaurante por quilo que Gabriela escolheu ficava a anos-luz do mundo de Ricardo. As mesas de fórmica amarelada, as cadeiras desemparelhadas e o cheiro de comida caseira criavam uma atmosfera que ele nunca havia experimentado. E, estranhamente, estava gostando. Então, Gabriela disse, observando Ricardo analisar o sistema de self-service como se fosse um quebra-cabeças complexo, você realmente nunca comeu em um lugar como este? Nunca. Ele pegou um prato e ficou parado na frente do balcão aquecido. Como funciona? Você pega comida, eles pesam. Você paga pelo peso. Ela riu da expressão confusa dele. É simples. Nada na minha vida é simples, ele murmurou, servindo-se cautelosamente. Gabriela o observou escolher pequenas porções de cada prato, como se estivesse em uma degustação gastronômica. Você pode pegar mais, sabe? Não vai faltar comida. Força do hábito. Minha vida inteira foram jantares calculados. O que comer, com quem sentar, do que falar. Ele a olhou enquanto ela enchia seu prato generosamente. Você não se preocupa com essas coisas. Eu me preocupo se vou conseguir pagar o aluguel deste mês, ela disse simplesmente. Prioridades diferentes. Eles se sentaram em uma mesa de canto e Ricardo se viu estudando Gabriela como nunca havia estudado uma mulher antes. Ela comia com prazer genuíno, sem se preocupar se estava sendo elegante. Seus cabelos cacheados haviam escapado do coque, emoldurando seu rosto de uma forma que as mulheres do seu círculo social pagavam fortunas para conseguir artificialmente. Então, ela disse, interceptando seu olhar, por que você não acredita no amor? A pergunta direta o pegou desprevenido. No seu mundo ninguém fazia perguntas diretas. Tudo eram meias palavras, insinuações, jogos de interesse. Porque eu já vi o suficiente para saber que é temporário. Ele respondeu automaticamente. Essa é sua experiência ou seu medo? Ricardo parou com o garfo no ar. Como assim? Você fala como alguém que decidiu não acreditar para se proteger, não como alguém que realmente testou a teoria. E você fala como alguém muito jovem e muito otimista. Eu tenho 22 anos, não sou criança, ela disse, com uma firmeza que o surpreendeu. E otimismo não é ignorância. É uma escolha consciente de acreditar que coisas boas podem acontecer, mesmo quando sua experiência diz o contrário. E qual é sua experiência? Ele perguntou, genuinamente curioso. Gabriela brincou com a comida no prato antes de responder. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 15 anos. Minha mãe trabalha em 2 empregos para me manter na faculdade. Eu trabalho 8 horas por dia e estudo 4 horas por noite. Acordo todos os dias sem saber se vou conseguir pagar todas as contas. Ricardo sentiu algo apertar no peito. E mesmo assim você acredita no amor? Especialmente por isso. Ela sorriu e foi como ver o sol depois de uma tempestade. Porque eu vejo minha mãe trabalhando 16 horas por dia por amor a mim. Porque eu vejo casais idosos dividindo o mesmo prato no restaurante porque é tudo que podem pagar, mas fazem isso juntos. Amor não é sobre ter tudo perfeito, Ricardo. É sobre escolher ficar quando as coisas ficam difíceis. Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Ninguém em sua vida havia falado sobre amor dessa forma, como algo prático, durável, construído na adversidade, em vez de destruído por ela. Você me fez pensar, ele admitiu. Isso é bom ou ruim? Ainda não sei. Eles foram interrompidos pelo celular de Ricardo tocando. Ele olhou a tela e franziu a testa. Desculpe, preciso atender. É sobre um negócio importante. Gabriela acenou que não havia problema e o observou atender a ligação. Mesmo falando baixo, ela podia perceber a mudança nele. Os ombros ficaram rígidos, a voz se tornou fria e autoritária. Era como assistir alguém colocar uma armadura. Sim,
Eu entendo que eles querem uma resposta hoje, ele estava dizendo. Mas minha resposta não muda. Não vou vender para uma empresa que demite metade dos funcionários no primeiro ano. Gabriela prestou atenção. Ela havia lido sobre essa negociação nas notícias. Uma oferta de bilhões por uma das empresas de Ricardo. Todas as análises diziam que seria loucura recusar. Não é sobre dinheiro, Marcos, Ricardo continuou. É sobre as 500 famílias que dependem daqueles empregos. Sim, eu sei que sou sentimental. Me processe. Ele desligou com expressão irritada e encontrou Gabriela o observando com curiosidade. Problemas? Ela perguntou. Sempre. Ele suspirou. Desculpe a interrupção. Você vai mesmo recusar a venda da Álvares Tech? Ricardo a olhou surpreso. Você acompanha o mercado financeiro também? Eu disse que leio tudo. E essa negociação está em todas as manchetes. Ela se inclinou para a frente. Mas por que recusar? O valor é astronomicamente bom. Porque dinheiro não é tudo. Vindo de você, isso é surpreendente. Por quê? Porque todo mundo pensa que você só se importa com lucro. Ricardo riu, um som sem humor. Todo mundo pensa muita coisa sobre mim. A maioria está errada. Então me conte o que está certo. A pergunta simples o desarmou. Quando foi a última vez que alguém havia perguntado sobre quem ele realmente era, em vez de assumir que já sabiam? Eu me importo com as pessoas que trabalham para mim, ele disse lentamente. Eu cresci vendo meu pai tratar funcionários como números. Jurei que seria diferente. E tento ser. Ele a estudou. Por que você se importa? Porque eu trabalho para você. Lembra? Ela sorriu. E porque pessoas que se importam com outras pessoas são raras. Especialmente pessoas com poder para fazer diferença. Você não me conhece bem o suficiente para saber se eu me importo de verdade. Talvez não. Mas você acabou de recusar bilhões para proteger empregos. E você está jantando comigo em um restaurante por quilo, em vez de estar em algum evento social obrigatório. Ela fez uma pausa. E você me abraçou hoje cedo quando não precisava. O abraço. Ricardo havia tentado não pensar nisso durante todo o jantar, mas agora estava de volta. A sensação de tê-la nos braços, a forma como ela se encaixou perfeitamente contra ele, o momento de paz absoluta que ele sentiu. Sobre isso, ele começou, mas foi interrompido novamente pelo telefone. Deixa tocar, Gabriela disse. Pode ser urgente. Ou pode ser alguém que quer que você tome decisões financeiras durante o jantar. Ela estendeu a mão e cobriu o telefone dele com a sua. 1 hora sem ser o poderoso Ricardo Álvares não vai acabar com o mundo. O toque dela era quente e suave, e ele sentiu a mesma corrente elétrica de antes. Você não entende. Eu tenho responsabilidades. E eu entendo responsabilidades melhor que a maioria das pessoas, ela disse firmemente. Mas você também tem direito a 1 hora de paz. Ricardo olhou para a mão dela sobre a sua, pequena e calejada do trabalho mais firme. Quando foi a última vez que alguém se preocupou com sua paz de espírito? Lentamente, ele desligou o telefone. Pronto, ele disse. 1 hora sem ser o poderoso Ricardo Álvares. Ótimo. Então agora você pode me contar quem é o verdadeiro Ricardo. Ele ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. Não sei se me lembro. A admissão honesta partiu o coração de Gabriela. Ela podia ver a vulnerabilidade que ele tentava esconder atrás da fachada de empresário implacável. Então vamos descobrir juntos, ela disse suavemente. Os próximos dias se desenrolaram em uma dança estranha. Ricardo começou a aparecer no café todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre pedindo o mesmo expresso que Gabriela já preparava automaticamente quando o via chegando. Você não tem outros lugares para tomar café? Ela perguntou na 5ª aparição consecutiva. Nenhum onde o serviço seja tão interessante, ele respondeu, observando-a limpar o balcão com movimentos eficientes. Interessante é uma forma educada de dizer desastrosa? Interessante é uma forma honesta de dizer que eu gosto de estar aqui. A confissão a fez parar o que estava fazendo. Por quê? Ricardo considerou a pergunta enquanto observava o movimento do café. Era um lugar caótico. Estudantes com laptops, executivos apressados, grupos de amigas rindo alto. Nada como os ambientes controlados que ele frequentava. Porque aqui as pessoas são reais, ele disse finalmente, incluindo você. Gabriela sentiu o rosto esquentar. Eu sou real em todo lugar. É como a realidade funciona. Não no meu mundo. No meu mundo,
Todo mundo tem uma agenda, todo mundo quer algo, todo mundo representa um papel. Ele se inclinou sobre o balcão. Você é a primeira pessoa em anos que me diz o que realmente pensa. E o que eu penso? Que eu sou um milionário mimado que precisa sair mais de casa. Gabriela riu. Eu nunca disse isso. Não precisou. Está escrito no seu rosto. Então você lê rostos agora? Eu leio o seu. O comentário carregava uma intimidade que fez o coração dela acelerar. Eles haviam se conhecido há apenas uma semana, mas havia algo entre eles que parecia mais antigo, mais profundo. Ricardo, ela começou, mas foi interrompida pela chegada de uma mulher alta, loira e impecavelmente vestida. Rick, aqui está você. A mulher se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Camila disse que te viu aqui ontem. Achei que ela estava brincando. Ricardo suspirou. Olá, Helena. Helena Monteiro. A mulher estendeu uma mão perfeitamente manicurada para Gabriela. E você é? Gabriela. Eu trabalho aqui. Que doce. Helena sorriu condescendentemente. Rick sempre foi caridoso com os funcionários. Gabriela sentiu uma fisgada de irritação, mas Ricardo foi mais rápido. Helena, você poderia nos dar um minuto? Claro, mas não demore, querido. O almoço no clube é em 1 hora. E você sabe como Marina fica quando chegamos atrasados. Depois que Helena saiu, o silêncio se instalou. Gabriela continuou limpando o balcão, mas seus movimentos estavam mais bruscos. Namorada? Ela perguntou, tentando soar casual. Ex-noiva. A informação a pegou de surpresa. Vocês, quando terminaram? Há 6 meses. Ricardo passou a mão pelos cabelos. Foi amigável. Amigável o suficiente para almoços no clube. É complicado. Nossas famílias são próximas, temos negócios juntos. E você ainda a ama? A pergunta saiu antes que Gabriela pudesse se conter. Ricardo a olhou diretamente nos olhos. Não, eu nunca a amei. Então por que vocês ficaram noivos? Porque fazia sentido. Nossas famílias, nossos negócios, nosso estilo de vida, tudo se encaixava perfeitamente no papel, mas não na vida real. Não na vida real. Ele fez uma pausa. Ela queria um marido que a acompanhasse em eventos sociais e lhe desse filhos bem educados. Eu queria uma parceira que entendesse minhas responsabilidades profissionais. Nenhum de nós queria amor. E agora? A pergunta pairou no ar entre eles. Ricardo sabia a resposta. Sabia desde o momento em que a abraçou no primeiro dia, mas não sabia se tinha coragem de dizê-la. Agora eu estou questionando muitas coisas, ele disse cuidadosamente. Gabriela sentiu o coração acelerar, mas antes que pudesse responder, seu chefe, Sr. Mendoza, apareceu atrás dela. Gabriela, você pode ir para a cozinha? Temos uma entrega grande para preparar. Ela olhou de Ricardo para o chefe, claramente não querendo interromper a conversa. Posso terminar aqui primeiro? Agora, por favor. Gabriela suspirou e se virou para Ricardo. Você vai estar aqui quando eu voltar? Vou estar aqui. Ele prometeu. Mas quando Gabriela saiu da cozinha 20 minutos depois, Ricardo havia ido embora. Em seu lugar, havia uma rosa branca e um bilhete. Tive que sair para uma reunião urgente. Jantar hoje? Desta vez, eu escolho o lugar. RPS. Peça demissão. Você tem algo melhor esperando. Gabriela olhou o bilhete confusa. Pedir demissão? Ela mal conhecia o homem. Como ele podia sugerir que ela abandonasse seu emprego? Sr. Mendoza apareceu ao lado dela. Tudo bem, Gabriela. Senhor. Mendoza, posso fazer uma pergunta? O Sr. Álvares realmente é o dono deste café? O homem mais velho riu. Dono? Não, querida. Ele comprou o café semana passada, mas não é o dono. O coração dela parou. Como assim? Ele comprou e imediatamente transferiu a propriedade para você. O mundo girou ao redor de Gabriela. O quê? Você é a nova dona, Gabriela. Os papéis chegaram hoje de manhã. Ele até deixou uma carta explicando que você merece a oportunidade de ser chefe de si mesma. Gabriela se sentou pesadamente em uma cadeira, segurando a rosa. Ricardo havia comprado o café para ela. Sem avisar, sem perguntar, ele havia mudado completamente sua vida. Ela não sabia se deveria estar grata ou furiosa, ou talvez as duas coisas. Gabriela encontrou Ricardo 2 horas depois no escritório dele, um prédio de vidro imponente que tocava as nuvens de São Paulo. Ela havia passado pela segurança, por 3 secretárias e um assistente pessoal que tentou agendá-la para algum momento na próxima semana, antes de simplesmente declarar que era uma emergência pessoal. A porta dupla de mogno se abriu
revelando Ricardo ao telefone, gesticulando vigorosamente enquanto falava em inglês sobre fusões e aquisições. Quando ele a viu, imediatamente encerrou a ligação. Gabriela, como você chegou até aqui? Eu disse que era uma emergência, ela respondeu, se aproximando da mesa dele com passos determinados. E ele sorriu, claramente satisfeito em vê-la. Gostou da surpresa? Surpresa? Ela pousou as chaves do café na mesa dele com um barulho metálico. Você comprou meu local de trabalho sem me avisar. A sorriu dele desapareceu. Pensei que ficaria feliz. Feliz? Ricardo, você mal me conhece. Como pode tomar uma decisão dessas por mim? Ele se levantou, contornando a mesa para ficar mais próximo. Porque você merece mais do que ser empregada de alguém. Você é inteligente, trabalhadora, tem visão de negócio. Como você sabe que eu tenho visão de negócio? Porque eu escolhi um restaurante por quilo para nosso jantar. Porque eu observo você, a forma como você organiza o trabalho, como lida com clientes difíceis, como otimiza o tempo. Ele fez uma pausa. Você tem todas as qualidades de uma empreendedora. Mas não tenho capital. Não tenho experiência como dona de negócio. Não tenho a menor ideia de como administrar impostos, fornecedores, funcionários. Ela passou as mãos pelos cabelos, frustrante. Você não pode simplesmente decidir mudar a vida das pessoas. Eu estava tentando ajudar. Ou você estava tentando me controlar. A acusação o atingiu como um soco no estômago. Controlar? Pense sobre isso, Ricardo. Você decide quando nos vemos, onde jantamos, e agora decide sobre meu trabalho. Como isso é diferente de controle? Ele ficou em silêncio, processando as palavras dela. Será que era isso que estava fazendo? Tentando moldar a vida dela para se encaixar na sua visão do que seria melhor? Essa não era minha intenção, ele disse quietly, mas foi o resultado. Gabriela suspirou, sua raiva se transformando em cansaço. Ricardo, eu valorizo minha independência. É tudo que tenho. Não posso simplesmente aceitar que você resolva meus problemas com dinheiro. Então, o que você quer que eu faça? Quero que você me devolva as chaves e desfaça a compra. Não posso fazer isso. Por que não? Ele hesitou, depois se sentou na beirada da mesa, parecendo subitamente vulnerável. Porque eu já assinei os papéis de transferência. Legalmente, o café é seu agora. Gabriela o encarou. Você fez isso de propósito. Não, Ele parou, percebendo que talvez tivesse feito sim. Talvez inconscientemente. Ricardo, sua voz estava mais suave agora. Por que você fez isso realmente? Ele olhou para as mãos, depois para ela. Porque quando você me disse que se preocupava em pagar o aluguel, eu quis resolver isso. Quando você disse que trabalhava 8 horas por dia, eu quis dar a você a flexibilidade de trabalhar quando quisesse. Quando você falou sobre suas responsabilidades, eu quis cuidar de você. A honestidade brutal da confissão a desarmou completamente. E isso te assusta? Ela perguntou suavemente. Me apavora. Ele riu sem humor. Eu passei a vida inteira evitando envolvimento emocional. É mais fácil, mais limpo, mais previsível. E então você aparece, joga café em mim, e de repente eu estou fazendo coisas que não fazem sentido algum. Gabriela se aproximou dele lentamente. Como o quê? Como cancelar reuniões importantes para tomar café com você? Como recusar convites sociais porque prefiro jantar em restaurantes por quilo? Como comprar um negócio inteiro só para ver você sorrir? Ele a olhou nos olhos. Como me apaixonar por alguém que conheci há uma semana? O coração dela parou. O que você disse? Você ouviu. Diga de novo. Ricardo se levantou e caminhou até ela, parando tão próximo que ela podia sentir o calor do seu corpo. Eu me apaixonei por você, Gabriela. Perdida, completa, irrevogavelmente apaixonado. E isso vai contra tudo em que eu acreditava sobre mim mesmo. Lágrimas se formaram nos olhos dela. Ricardo, eu sei que é insano. Eu sei que somos de mundos diferentes. Eu sei que você tem todos os motivos para pensar que sou apenas um milionário mimado tentando comprar seu afeto. Ele tocou o rosto dela gentilmente. Mas eu preciso que você saiba que o que sinto por você é real. E se eu não conseguir retribuir, ela sussurrou, então eu vou aprender a viver com isso, mas não vou me arrepender de ter sentido. Gabriela fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Quando os abriu novamente, Ricardo estava observando cada movimento do seu rosto. Você quer saber um segredo? Ela disse. Ele acenou. Eu também me apaixonei por você, desde aquele primeiro abraço ridículo no café.
Ela sorriu através das lágrimas. Eu passo o dia inteiro esperando você aparecer. Eu leio suas entrevistas tentando entender quem você realmente é. Eu sonho acordada sobre como seria se fôssemos possíveis. E se disser que somos possíveis, eu diria que você está sendo otimista demais. E se eu disser que estou disposto a mudar minha vida inteira para tornar isso possível, eu diria que você está sendo dramático demais. Eles riram, o primeiro momento de leveza desde que ela chegara ali. Então o que fazemos? Ele perguntou. Primeiro você me ensina como administrar um café. De verdade. Não apenas transferindo a propriedade e esperando que eu descubra sozinha. Combinado. Segundo, nós vamos devagar. Nada de grandes gestos românticos até entendermos o que realmente temos. Definir grandes gestos. Comprar propriedades, joias caras, viagens para Paris. E se eu quisesse te levar para Paris? Me convide para jantar no restaurante por quilo primeiro. Ricardo riu, puxando-a para mais perto. Posso te convidar para jantar agora? Pode. E posso te beijar depois? O coração dela disparou. Pode. E posso me apaixonar ainda mais por você? Ricardo, ela disse, colocando as mãos no peito dele. Você não pode se apaixonar mais do que já está. É impossível. Quer apostar? E antes que ela pudesse responder, ele a beijou. Foi suave e urgente ao mesmo tempo, carregado de uma semana de tensão e promessas não ditas. Gabriela se derreteu contra ele, sentindo-se em casa nos braços de um homem que deveria ser impossível de alcançar. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Acabei de perder a aposta. Ricardo murmurou contra os lábios dela. Como assim? Porque eu definitivamente me apaixonei mais ainda por você. 3 semanas depois, Gabriela estava começando a encontrar seu ritmo como proprietária do café. Ricardo havia cumprido sua promessa de ensiná-la, aparecendo todas as manhãs antes da abertura para revisar números, discutir fornecedores e planejar melhorias. Era uma dança estranha. Ele de terno impecável, ela com avental manchado de café, mas funcionava perfeitamente. Os números desta semana estão excelentes, ele disse, fechando o laptop enquanto observava a Gabriela preparar o primeiro expresso do dia. Você aumentou a venda de doces em 40%, só mudando a disposição na vitrine. E você disse que eu não tinha visão de negócio. Ela provocou, servindo 2 cafés com a facilidade de quem havia nascido para aquilo. Eu nunca disse isso. Eu disse que você tinha visão de negócio. Depois de comprar meu local de trabalho sem avisar. Você nunca vai me deixar esquecer isso, vai? Jamais. Ela sorriu, se inclinando para beijá-lo por cima do balcão. Era um ritual matinal que havia se desenvolvido naturalmente. Café, números, beijo. Simples e perfeito. O momento foi interrompido pela campainha da porta. Uma mulher elegante nos seus 50 anos entrou, seus olhos escuros varrendo o ambiente, com clara desaprovação antes de pousar em Ricardo com a precisão de um míssil teleguiado. Ricardo Álvares. Sua voz cortou o ar como gelo. Precisamos conversar. Ricardo se enrijeceu instantaneamente, sua postura mudando da relaxada intimidade matinal para a rigidez formal que Gabriela raramente via. Mãe. Gabriela sentiu o estômago afundar. Isabel Álvares era uma lenda em São Paulo, filantropa impiedosa, organizadora dos eventos sociais mais exclusivos da cidade e, pelos rumores, uma mulher que sempre conseguia o que queria. E pelo olhar que ela estava direcionando a Gabriela, era óbvio que não queria isso. Você deve ser Gabriela, Isabel disse, estendendo uma mão firme, mas gelada como mármore. Ouvi falar muito sobre você, senhora. Álvares, é uma honra conhecê-la, Gabriela respondeu, tentando não demonstrar o nervosismo que fazia suas mãos tremerem ligeiramente. Tenho certeza que é. O sorriso de Isabel não chegava nem perto dos olhos. Ricardo, posso falar com você em particular? Não, ele disse com uma firmeza que surpreendeu até mesmo Gabriela. Qualquer coisa que você queira dizer pode ser dita na frente da Gabriela. Isabel arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada, um movimento que provavelmente havia intimidado magnatas e políticos. Muito bem, recebi uma ligação interessante ontem à noite. Helena me contou que você tem se divertido com a proprietária de um café. Mãe, e imagine minha surpresa ao descobrir que você não só está se divertindo, mas também financiou este pequeno empreendimento. Sua voz pingava sarcasmo em cada sílaba. Eu não financiei nada, Ricardo disse entre dentes. Gabriela é a dona legítima deste estabelecimento.
Por causa do seu dinheiro. Por causa do seu mérito. Gabriela observava a troca de farpas como se fosse uma partida de tênis particularmente violenta, mas podia sentir a tensão crescendo como uma tempestade no horizonte. Talvez eu devesse deixá-los conversar. Não. Ricardo e Isabel falaram ao mesmo tempo, criando um momento bizarro de unanimidade. Fique, Ricardo disse suavemente, sua voz contrastando drasticamente com o tom que usava com a mãe. Você faz parte disso. Sim, fique, Isabel concordou, mas com uma intenção completamente diferente, como um predador convidando a presa para ficar um pouco mais. Quero conhecer melhor a mulher que fez meu filho esquecer completamente suas responsabilidades. Minhas responsabilidades? O jantar beneficente da fundação é amanhã à noite. 500 pessoas, incluindo investidores importantes, políticos influentes, formadores de opinião. Isabel se virou para Gabriela com um sorriso afiado como uma lâmina. É um evento que Ricardo não perde há 10 anos. Até agora. Gabriela olhou para Ricardo confusa e vagamente traída. Você não mencionou nenhum jantar beneficente. Por que não vou? Claro que vai. Isabel disse com a autoridade de quem estava acostumada a ser obedecida. A família Álvares tem compromissos sociais, Ricardo. Responsabilidades que vão além dos seus caprichos pessoais. Minhas responsabilidades são com as pessoas que trabalham para mim e com as pessoas que amo. E você acha que pode simplesmente ignorar a sociedade que nos sustenta? Eu acho que posso escolher como gasto meu tempo. Isabel riu, um som sem qualquer traço de humor. Querido, você pode escolher muitas coisas, mas não pode escolher escapar de quem você é. Você é um Álvares. Isso vem com expectativas. E se eu não me importar com essas expectativas? Então você vai machucar muitas pessoas que dependem de você. Começando pela sua namoradinha aqui. Isabel se virou para Gabriela como uma cobra preparada para atacar. Querida, você entende o que significa namorar alguém com o sobrenome Álvares? Gabriela endireitou os ombros, recusando-se a ser intimidada. Significa namorar Ricardo. O resto são detalhes. Detalhes. Isabel sorriu, e o sorriso foi ainda mais assustador que o olhar frio. Minha querida criança, você tem 22 anos. O que você pode entender sobre as pressões que meu filho enfrenta, sobre as expectativas da sociedade, sobre o peso que significa carregar o nome de uma das famílias mais importantes do país? Eu entendo que seu filho é um homem adulto capaz de tomar suas próprias decisões, Gabriela respondeu, com mais firmeza do que realmente sentia. Decisões influenciadas por quê? Atração física? Fantasia romântica? Isabel riu novamente, um som que conseguia ser ao mesmo tempo musical e cruel. Isso passa, querida, sempre passa. E quando passar, Ricardo precisará voltar ao seu mundo real. E você acha que eu não faço parte do mundo real dele? Eu acho que vocês vivem em planetas completamente diferentes, e a gravidade eventualmente vai trazer cada um de volta ao seu lugar. Chega, Ricardo interveio, mas sua mãe estava apenas aquecendo os motores. Você trabalha em um café, querida. Ele dirige um conglomerado multinacional. Você se preocupa com o aluguel do mês. Ele se preocupa com milhares de empregos e bilhões em responsabilidades. Você tem sonhos simples e doces. Ele tem complexidades que você nem consegue imaginar. Isabel fez uma pausa teatral. Isso não é compatível a longo prazo, por mais romântico que pareça no momento. Cada palavra era como uma punhalada precisa, e Gabriela sentiu algo se partindo dentro dela, principalmente porque uma parte traiçoeira da sua mente sussurrava que Isabel não estava completamente errada. Ela havia pensado exatamente as mesmas coisas centenas de vezes durante as noites insones das últimas semanas. Mãe, saia, agora, Ricardo disse, sua voz baixa e perigosamente controlada. Ricardo, saia da propriedade da Gabriela imediatamente, ou eu chamo a segurança. Isabel olhou do filho para Gabriela, claramente não terminando sua missão. O jantar é amanhã às 8 no Grand Hyatt. Temos uma mesa reservada há 6 meses. Ela se dirigiu diretamente a Gabriela. Espero que você o convença a comparecer. Seria uma pena se ele arruinasse relacionamentos importantes por impulsos temporários. Depois que ela saiu, deixando atrás de si apenas o rastro de perfume caro e palavras venenosas, o silêncio no café era tão denso que parecia sólido.
Ricardo passou as mãos pelos cabelos, visivelmente perturbado, enquanto Gabriela permanecia imóvel atrás do balcão. Gabriela, não escute nada do que ela disse. Ele finalmente falou. E se ela estiver certa? Ela não está. Está? Ricardo, quando foi a última vez que você perdeu um evento social importante por causa de uma mulher? Ele ficou em silêncio, e esse silêncio foi mais eloquente que qualquer resposta. Nunca, ela respondeu por ele, sua voz mais baixa agora. Porque você nunca permitiu que ninguém fosse mais importante que suas obrigações. Até agora. E isso é necessariamente ruim? É assustador. Ela se sentou pesadamente em uma das mesas, de repente sentindo o peso de todos os olhares especulativos que havia recebido nas últimas semanas, todas as conversas que paravam quando ela entrava em lugares elegantes com Ricardo, todas as fotos nos jornais com legendas sobre diferenças sociais. Sua mãe tem razão sobre uma coisa. Nós realmente somos de mundos completamente diferentes. E eu já disse que não me importo com isso, mas deveria se importar. Eu não posso ser a razão pela qual você abandona tudo o que construiu durante décadas. Ricardo se aproximou dela, se ajoelhando ao lado da cadeira para ficar na altura dos olhos dela. Você não está me fazendo abandonar nada. Você está me fazendo escolher o que realmente importa. E se você se arrepender dessa escolha mais tarde? E se acordar daqui a 2 anos e perceber que sacrificou relacionamentos importantes, oportunidades de negócio, a aprovação da sua família, tudo por uma paixão que passou? E se eu me arrepender de não ter escolhido você? E se eu me arrepender de ter deixado o medo ditar minha vida? Gabriela olhou para as mãos dele, cobrindo as suas, grandes e macias, mãos que nunca haviam conhecido trabalho físico real, tão diferentes das suas próprias mãos, pequenas e calejadas. As diferenças que pareciam tão insignificantes quando estavam sozinhos se tornavam abismos quando o mundo real interferia. Você deveria ir ao jantar amanhã, ela disse suavemente. Absolutamente não. Sim, Ricardo. Você deveria ir e lembrar quem você era antes de me conhecer. Eu era profundamente infeliz antes de te conhecer. Você era estável antes de me conhecer. Estabilidade sem felicidade não é vida. É apenas existência. Mas felicidade sem estabilidade também não dura. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela. O que você está realmente dizendo, Gabriela? Ela respirou fundo, sentindo como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Estou dizendo que talvez precisemos dar um passo para trás, pensar sobre isso com mais clareza, sem a intensidade que nós dois estamos sentindo. Você está terminando comigo. Estou sugerindo que talvez precisemos de espaço para entender se isso é amor real e duradouro, ou se é apenas uma atração muito intensa que está confundindo nós dois. Para mim é as duas coisas, amor real e intenso. Para mim também. E é exatamente isso que torna tudo tão confuso. Ela se levantou, caminhando até a janela para olhar a rua movimentada lá fora. Ricardo, nós nos conhecemos há menos de 1 mês. 1 mês. E você já está mudando padrões de vida de décadas por minha causa. Porque você vale a pena. E se eu não valer? E se sua mãe estiver certa e eu for apenas uma fase, uma rebelião contra as expectativas da sua família? Você não é uma fase. Como você pode ter tanta certeza? Como alguém pode ter certeza de qualquer coisa depois de apenas algumas semanas? Ricardo se levantou também, se aproximando dela por trás. Ela podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro familiar do seu perfume misturado com café. Porque em algumas semanas com você, eu me senti mais eu mesmo do que em anos vivendo a vida que supostamente deveria viver. E se isso for só porque eu sou diferente do que você conhece? E se for só novidade? Então eu vou descobrir. Mas não vou descobrir fugindo ou deixando o medo decidir por mim. Gabriela se virou para encará-lo e viu nos olhos dele uma mistura de determinação e vulnerabilidade que quase quebrou sua resolução. Vá ao jantar amanhã. Gabriela, por favor, vá ao jantar. Converse com as pessoas do seu mundo. Lembre-se de quem você é quando não está comigo. Sua voz estava mais firme agora. E se depois disso, você ainda quiser tentar fazer isso funcionar entre nós, então conversamos. E se eu for e perceber que aquele mundo não me satisfaz mais? Então, pelo menos você terá certeza da sua escolha. E se eu for e você decidir que não vale a pena esperar? A pergunta pairou no ar entre eles como fumaça.
Gabriela não sabia a resposta, e essa incerteza a assustava mais do que qualquer coisa que Isabel havia dito. Então descobriremos juntos o que isso significa, ela disse finalmente. Ricardo a estudou por um longo momento, depois acenou lentamente. Está bem. Eu vou ao jantar. Promete? Prometo, mas com uma condição. Qual? Você vai comigo. Gabriela piscou surpresa. O quê? Se eu vou ser julgado pela minha escolha, então quero que você esteja lá. Quero que você veja exatamente do que estou abrindo mão. E quero que eles vejam exatamente o que estou ganhando. Ricardo, eu não posso ir a um evento como esse. Eu não tenho roupas adequadas, não conheço as pessoas, não sei como me comportar. Então aprendemos juntos. Como tudo mais que temos feito. Isso é loucura. É corajoso. E se nós vamos ser corajosos sobre o nosso relacionamento, vamos ser corajosos sobre tudo. Gabriela olhou para ele, cabelos despenteados de tanto passar as mãos, camisa amarrotada, olhos brilhando com uma mistura de desafio e esperança. E, de repente, compreendeu que ele estava certo. Se iam enfrentar o julgamento do mundo, era melhor enfrentar juntos. Está bem, ela disse, mas se eu fizer alguma coisa embaraçosa, então faremos coisas embaraçosas juntos. E se sua mãe me odiar ainda mais? Impossível. E se ela tentar, vai ter que lidar comigo. E se eu decidir que realmente não pertenço ao seu mundo? Então construímos nosso próprio mundo. A resposta simples e direta a desarvou completamente. Ricardo Álvares, você tem uma resposta para tudo, só para as coisas que importam. E eu importo. Você é a única coisa que importa. O vestido chegou no dia seguinte em uma caixa que custava mais que o aluguel mensal de Gabriela. Era azul marinho, simples mas elegante, acompanhado de sapatos que pareciam ter sido esculpidos por anjos e acessórios que ela não sabia nem como usar. Como você sabia meu tamanho? Ela perguntou pelo telefone. Observação cuidadosa, Ricardo respondeu, e ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Isso é levemente assustador. Isso é atenção aos detalhes. Você vai ficar deslumbrante. Vou parecer uma criança brincando de dress-up. Você vai parecer exatamente o que é. Uma mulher inteligente, forte e linda, que merece estar em qualquer lugar que escolher estar. 3 horas depois, Gabriela estava de pé no espelho do seu quarto, mal reconhecendo a pessoa que olhava de volta. O vestido se encaixava perfeitamente, os sapatos, miraculosamente, eram confortáveis, e a maquiagem que sua vizinha Carla havia insistido em fazer estava sutil, mas elegante. Minha nossa! Carmen disse da porta, os olhos marejando. Você está linda, minha filha. Estou ridícula. Está nada. Você está perfeita. Carmen entrou no quarto, ajeitando uma mecha rebelde do cabelo de Gabriela. E nervosa. Apavorada. Por quê? Porque vou jantar com 400 pessoas que vão me julgar antes mesmo de eu abrir a boca. Porque vou estar em um mundo onde não sei as regras, usando roupas que custam mais que nosso carro, fingindo que pertenço ali. E por que você está fazendo isso? Gabriela olhou para o reflexo da mãe no espelho. Porque eu amo ele. E ele vale isso? Eu acho que sim. Espero que sim. Então levanta esse queixo, endireita esses ombros e vai mostrar para esses ricaços que uma menina de Capão Redondo sabe se comportar tanto quanto qualquer um deles. E se eu não souber? Então você improvisa, com classe. Quando Ricardo chegou para buscá-la, ele parou no meio da calçada como se tivesse levado um soco. Você está... Ele começou, depois balançou a cabeça. Sem palavras. Bom ou ruim? Devastadoramente bom. Perigosamente bom. Tipo, vou ter que brigar com outros homens a noite toda. Bom. Gabriela riu, sentindo um pouco da tensão se dissipando. Você também não está mal. Era um eufemismo. Ricardo de smoking era uma visão que deveria vir com aviso de saúde pública. Elegante, sofisticado e ainda assim com aquele brilho travesso nos olhos que a fazia lembrar do homem que conhecera no café. Pronta? Ele perguntou, oferecendo o braço. Não, mas vamos. O Grand Hyatt estava transformado em um cenário de conto de fadas. Luzes suaves, flores exóticas, uma decoração que provavelmente custava mais que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Gabriela tentou não parecer impressionada enquanto seguia Ricardo através do lobby, mas era difícil fingir sofisticação quando tudo ao redor gritava luxo. Respira, Ricardo murmurou no ouvido dela.
Você pertence aqui tanto quanto qualquer um. Fácil para você dizer. Você nasceu aqui. E você conquistou seu lugar aqui. É muito mais impressionante. Eles foram recebidos por um mar de cumprimentos educados e olhares curiosos. Gabriela sorriu, apertou mãos, respondeu perguntas sobre seu trabalho. As pessoas pareciam ter dificuldade em dizer a palavra café e gradualmente começou a relaxar. Talvez conseguisse sobreviver à noite sem fazer papel de boba. Até Isabel aparecer. Ricardo, querido! Ela se aproximou com um sorriso que provavelmente havia sido praticado em espelhos por décadas. Que surpresa agradável você ter decidido vir. Mãe! Ele beijou o rosto dela educadamente. Você conhece Gabriela? Claro! Isabel se virou para Gabriela com um sorriso que não chegava nem perto dos olhos. Que vestido lindo, querida! Dior! Eu não tenho certeza, Gabriela admitiu, sentindo-se imediatamente como uma impostora. Ah! O sorriso de Isabel se tornou ainda mais afiado. Bem, você está encantadora de qualquer forma. Antes que Gabriela pudesse responder, Helena apareceu ao lado de Isabel como se tivesse sido convocada. Rick! Helena o beijou em ambas as bochechas, demorando mais que o necessário. Você está divino e Gabriela, que transformação impressionante! A palavra transformação foi pronunciada como se Gabriela fosse um projeto de caridade que havia dado certo. Helena, Ricardo disse secamente, sempre tão diplomática. É um dom. Helena sorriu. Gabriela, você deve me contar seu segredo. Como você conseguiu convencer nosso Ricardo a abandonar sua aversão a compromissos? Eu não convenci ninguém de nada, Gabriela respondeu calmamente. Ricardo toma suas próprias decisões. Claro que sim, mas mesmo assim é impressionante. Ele sempre foi tão focado na carreira. O subentendido era claro. O que uma garotinha como você pode oferecer que mudaria isso? Talvez eu ofereça perspectiva, Gabriela disse. Ou talvez só ofereça honestidade. Honestidade? Isabel pareceu genuinamente curiosa. Que tipo de honestidade? O tipo que diz que uma pessoa vale mais que suas realizações profissionais, que ser bem-sucedido nos negócios é importante, mas ser feliz também é. E você acha que pode tornar meu filho feliz? Isabel perguntou. Eu acho que já torno. Por quanto tempo? A pergunta foi feita casualmente, mas Gabriela sentiu o peso dela. Pelo tempo que ele quiser que eu torne. Que resposta política, Helena observou. Que resposta honesta, Ricardo corrigiu, aparecendo ao lado de Gabriela como um guardião. Se me dão licença, há algumas pessoas que quero apresentar a Gabriela. Ele a guiou para longe das duas mulheres, mas Gabriela podia sentir os olhares delas queimando suas costas. Você se saiu bem, ele disse quando estavam fora do alcance. Elas me odeiam. Elas têm medo de você. Por quê? Porque você representa mudança, e pessoas como elas odeiam mudança. As próximas 2 horas foram um teste de resistência. Gabriela conheceu CEOs, políticos, socialites, todos educados e curiosos e vagamente condescendentes. Ela falou sobre o café, sobre seus estudos, sobre seus planos para o futuro, sempre sentindo como se estivesse sendo avaliada por critérios que não conhecia completamente. Então você realmente trabalha com suas mãos, comentou uma mulher de cabelos platinados e joias que provavelmente valiam mais que uma casa. Trabalho sim, gosto de trabalhar com as mãos. Que rústico, que honest, Gabriela corrigiu suavemente. Não foi até depois do jantar, quando as pessoas começaram a circular mais livremente, que Gabriela conseguiu alguns minutos sozinha na varanda. O ar fresco da noite era um alívio depois do ambiente pesado do salão. Fugindo? Uma voz perguntou atrás dela. Gabriela se virou e encontrou um homem de cerca de 40 anos, cabelos grisalhos, sorriso genuíno. Diferente dos outros homens da festa, ele parecia normal. Só pegando ar, ela respondeu. Daniel Carvalho. Ele se apresentou estendendo a mão. E você deve ser a famosa Gabriela, que tem toda a elite paulistana em polvorosa. Polvorosa? Querida, você é tudo o que eles estão falando esta noite. A jovem empresária que conquistou o coração do solteiro mais cobiçado da cidade. Empresária é generoso. Eu tenho um café. Um café que você transformou de um negócio comum em um sucesso. Isso é empreendedorismo. Gabriela o estudou. Você conhece Ricardo há muito tempo? 15 anos. Somos sócios em algumas empresas. Daniel se apoiou na grade da varanda. Posso fazer uma observação? Claro, eu nunca vi Ricardo tão
relaxado, feliz. Ele sempre foi bem-sucedido, sempre foi respeitado, mas nunca foi verdadeiramente feliz. E você acha que isso é por minha causa? Eu acho que você lembrou ele de que existe vida além dos negócios. Sua mãe acha que isso é problemático. Daniel riu. Isabel acha que qualquer coisa que não contribua diretamente para o império familiar é problemática. Ela não está necessariamente errada, mas também não está necessariamente certa. O que você quer dizer? Quero dizer que sucesso sem felicidade é vazio, e felicidade sem propósito também não sustenta. O truque é encontrar o equilíbrio. E você acha que Ricardo e eu podemos encontrar esse equilíbrio? Eu acho que vocês dois são inteligentes o suficiente para tentar. A questão é se vocês são corajosos o suficiente para aguentar a pressão enquanto descobrem como. Antes que Gabriela pudesse responder, Ricardo apareceu na varanda. Aqui estão vocês. Daniel, você está monopolizando minha namorada. Estava dando conselhos não solicitados. Daniel sorriu. Minha especialidade. E que conselhos? Que vocês dois param de se preocupar com o que outras pessoas pensam e começam a se preocupar com o que vocês pensam. Ricardo olhou de Daniel para Gabriela. Sabe o conselho? Gabriela sorriu pela primeira vez em horas. Muito sábio. Eles voltaram para dentro juntos, e Gabriela notou que algo havia mudado. Talvez fosse a conversa com Daniel, ou talvez fosse simplesmente ter sobrevivido às últimas horas. Mas ela se sentia diferente, mais confiante, como se finalmente entendesse que não precisava da aprovação de ninguém além da sua própria. Como você está se sentindo? Ricardo perguntou enquanto dançavam. Surpreendentemente bem. Mesmo depois do interrogatório da minha mãe e da Helena, especialmente depois disso, porque percebi uma coisa. O quê? Que elas não me odeiam porque acham que não sou boa o suficiente para você. Elas me odeiam porque sabem que sou boa o suficiente para mudar você. Ricardo parou de dançar por um momento, olhando nos olhos dela. E isso te assusta? Não. Me empodera. Gabriela Prieto, você é absolutamente extraordinária. E Ricardo Álvares, você está dançando com a mulher mais sortuda do salão. Por quê? Porque eu sou a única aqui que tem você de verdade. Eles riram e continuaram dançando, ignorando os olhares e sussurros ao redor, porque finalmente entenderam que não importava o que o mundo pensava, importava apenas o que eles construíam juntos, e estavam construindo algo belo. A manhã seguinte chegou suave e dourada, um contraste marcante com a tensão da noite anterior. Gabriela acordou no apartamento de Ricardo, com raios de sol aquecendo seu rosto e o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Bom dia, Cinderela, Ricardo disse quando ela apareceu na cozinha, ainda usando um dos pijamas dele que a fazia parecer uma criança brincando de adulto. Bom dia, príncipe encantado. Ainda me ama na luz do dia? Mais a cada segundo. Eles tomaram café juntos na varanda, observando São Paulo acordar lá embaixo. Era um momento de paz perfeita depois da tempestade emocional da noite anterior. Então, Gabriela disse, curvando as pernas embaixo dela na cadeira, sobrevivemos. Mais que isso, nós prosperamos. Sua mãe ainda me odeia. Minha mãe vai aprender a te respeitar e, eventualmente, a te amar. Você tem muita fé na capacidade dela de mudança. Tenho muita fé no seu poder de conquistar pessoas. Gabriela sorriu, tomando outro gole do café. Ricardo? Sim. Ontem à noite, quando eu estava conversando com Daniel, ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça. O quê? Ele disse que o truque é encontrar o equilíbrio entre sucesso e felicidade. E eu fico pensando, será que conseguimos isso? Ricardo colocou a xícara na mesa e se inclinou para a frente. O que você quer dizer? Quero dizer que eu te amo. E sei que você me ama. Mas amor não paga contas, não constrói carreiras, não resolve diferenças fundamentais sobre como vemos o mundo. Gabriela, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Ontem à noite foi incrível. Eu me senti bonita, elegante, capaz de manter conversas com pessoas importantes. Mas também me senti como se estivesse usando uma fantasia. E isso é necessariamente ruim? É se eu precisar usar a fantasia todos os dias pelo resto da vida. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dela. Você acha que é isso que eu espero de você? Que se transforme em uma versão socialite de si mesma? Não sei. Você espera? Jamais. Ele se levantou e caminhou até a grade da varanda, olhando para a cidade.
Gabriela, eu me apaixonei pela garçonete que jogou café em mim e teve coragem de me confrontar. Pela empresária que transformou um café comum em algo especial. Pela mulher que come pizza com as mãos e ri das suas próprias piadas ruins. Minhas piadas não são ruins, são terríveis, e eu amo cada uma delas. Gabriela se levantou também, se aproximando dele. Então por que sinto como se houvesse uma pressão para ser mais sofisticada, mais educada, mais adequada ao seu mundo? Porque existe, mas não vem de mim. Vem de onde então? Da sociedade, da minha família, de pessoas que acham que sabem o que é melhor para mim. Ele se virou para encará-la. Mas a opinião deles não muda o que eu sinto por você. E se eles estiverem certos? E se eu realmente não for adequada para o seu mundo? Então meu mundo vai ter que se adequar a você. A declaração simples a deixou sem palavras por um momento. Ricardo, você não pode mudar o mundo inteiro por minha causa. Posso mudar o meu mundo. E é isso que importa. E se isso significar sacrificar relacionamentos importantes, oportunidades de negócio? Então sacrifico. Gabriela, eu vivi 32 anos construindo um mundo que parecia perfeito no papel. Sucesso, dinheiro, respeito, todas as coisas que supostamente deveria querer. Ele pegou as mãos dela. E só me senti verdadeiramente feliz nas últimas semanas contigo. Mas felicidade é temporária. Realizações duram. Realizações sem alguém para compartilhar são vazias. E se você se cansar de mim? E se descobrir que prefere a previsibilidade da sua vida antiga? E se você se cansar de mim? E se descobrir que prefere alguém que não vem com toda essa bagagem? Eles se olharam por um momento, ambos confrontando os medos que haviam evitado verbalizar. Estamos mesmo fazendo isso? Gabriela perguntou suavemente, listando todas as razões pelas quais não deveria funcionar. Parece que sim. É produtivo? Não muito. Então vamos parar. Boa ideia. Ricardo a puxou para mais perto. Nova estratégia. Vamos assumir que vai dar certo até que se prove o contrário. E se provar o contrário? Então pelo menos tentamos. É um plano terrível. É o único plano que temos. Está bem. Gabriela sorriu. Mas com algumas condições. Você e suas condições. Primeira condição. Nada de grandes gestos sem discussão prévia. Já concordamos com isso. Segunda, eu mantenho minha independência. O café, meus estudos, minha vida. Não vou me tornar apenas a namorada do Ricardo. Concordo completamente. Terceira, nós estabelecemos limites claros sobre eventos sociais. Eu não posso ir a tudo, e você não pode esperar que eu goste de tudo. Justo. E quarta, se em algum momento um de nós sentir que está sendo forçado a mudar quem é fundamentalmente, paramos e conversamos honestamente. Combinado. Ele beijou a testa dela. Mais alguma condição? Só uma. Qual? Que você me ame exatamente como eu sou. Não como eu poderia ser. Não como você acha que eu deveria ser. Mas como eu sou agora, neste momento. Gabriela Prieto, eu te amo exatamente como você é. Teimosa, desafiadora, inteligente, engraçada, corajosa e completamente irresistível. Mesmo quando estou sendo dramática, especialmente quando está sendo dramática. E quando estou fazendo perguntas difíceis. Suas perguntas me fazem uma pessoa melhor. E quando estou insegura sobre se pertenço ao seu mundo. Meu mundo só faz sentido se você estiver nele. Gabriela sentiu lágrimas se formando nos olhos. Como você sempre sabe a coisa certa para dizer. Porque eu amo você. E quando você ama alguém de verdade, as palavras certas vêm naturalmente. Te amo também, Ricardo Álvares. Mesmo quando você está sendo impossível, quando eu sou impossível, quando você compra café sem avisar, quando você me convence a ir a jantares elegantes, quando você me faz acreditar que contos de fada podem ser reais, especialmente isso último. Eles ficaram abraçados na varanda, observando a cidade acordar, ambos sabendo que haviam cruzado uma linha importante. Não era o fim dos desafios, provavelmente era apenas o começo, mas era um comprometimento mútuo de enfrentar esses desafios juntos. Ricardo, Gabriela disse depois de alguns minutos. Sim? O que fazemos agora? Agora vivemos nossa vida. Um dia de cada vez. E se sua mãe ligar reclamando sobre ontem à noite? Então eu digo que você foi a mulher mais elegante do evento. E se a imprensa começar a especular sobre nós? Então ignoramos ou usamos a publicidade para promover o café. E se eu queimar o jantar hoje à noite? Então pedimos pizza.
E se eu disser que te amo mais a cada dia? Então eu digo que o sentimento é absolutamente mútuo. Gabriela riu, se sentindo mais leve do que havia se sentido em semanas. Você sabe que isso vai ser difícil, não sabe? Os melhores relacionamentos sempre são. E você está preparado para isso? Estou preparado para qualquer coisa, desde que seja com você. Mesmo que significa menos jantares elegantes e mais noites em casa, especialmente isso, e menos eventos sociais e mais jantares com minha mãe. Sua mãe faz a melhor lasanha que já comi. E menos formalidade e mais autenticidade? Autenticidade é a única coisa que me interessa. Então acho que temos um acordo, Sr. Álvares. Acho que temos, Senhorita Prieto. Eles selaram o acordo com um beijo que foi ao mesmo tempo celebração e promessa. Celebração do que haviam construído até agora e promessa do que construiriam juntos no futuro. 3 meses depois, um novo padrão havia se estabelecido em suas vidas. Ricardo ainda aparecia no café todas as manhãs, mas agora também ajudava com tarefas práticas, carregar sacos de café, limpar mesas quando estava particularmente movimentado, até mesmo aprender a operar a máquina de expresso, com resultados questionáveis. Você está fazendo isso errado, Gabriela disse pela 10ª vez, observando-o lutar com a máquina. Essa máquina me odeia. A máquina não te odeia. Você só não tem jeito para isso. Eu dirijo um império empresarial, mas não consigo fazer um café. São habilidades completamente diferentes. Aparentemente. Gabriela riu, empurrando-o gentilmente para o lado e preparando um expresso perfeito em segundos. Cada um tem seus talentos. Qual é o meu talento? Você faz planilhas incríveis e tem um jeito especial para lidar com fornecedores difíceis. Isso é sexy? Extremamente sexy. Eles haviam encontrado um equilíbrio que funcionava. Ricardo mantinha seus compromissos empresariais importantes, mas havia reduzido drasticamente sua participação em eventos sociais opcionais. Gabriela comparecia a algumas funções quando era realmente necessário, mas sempre com a compreensão de que não precisava fingir ser alguém que não era. Sr. Álvares, Ana, uma das funcionárias mais novas do café, interrompeu. Tem um homem aqui querendo falar com você. Diz que é sobre negócios. Ricardo franziu a testa. Que tipo de homem? Tipo, intimidante. Gabriela e Ricardo trocaram olhares. Visitantes de negócios não eram comuns no café. Eu vou falar com ele, Ricardo disse. Nós vamos falar com ele, Gabriela corrigiu. O homem estava sentado em uma mesa de canto, terno caro, postura rígida, claramente fora do lugar no ambiente casual do café. Quando viu Ricardo se aproximando, se levantou com um sorriso que não chegava aos olhos. Sr. Álvares, sou Carlos Medeiros, da Medeiros em Associados. Sr. Medeiros. Ricardo não estendeu a mão. Em que posso ajudá-lo? Na verdade, estou aqui para ajudar você. Medeiros olhou significativamente para Gabriela. Talvez possamos conversar em particular. Qualquer coisa que tenha a dizer pode ser dito na frente da senhorita Prieto. Muito bem. Medeiros abriu uma pasta. Represento alguns dos seus antigos clientes. Eles gostariam de discutir a possibilidade de renovar contratos. Antigos clientes. Mendes, Ferreira, Santos. As empresas que encerraram contratos recentemente. Ricardo se enrijeceu. E qual seria a condição para essa renovação? Medeiros sorriu, e foi um sorriso particularmente desagradável. Apenas que você reconsidere certas associações pessoais que podem estar prejudicando sua imagem profissional. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Gabriela sentiu o sangue subir às bochechas, mas forçou-se a permanecer calma. Senhor Medeiros, ela disse suavemente. O senhor está sugerindo que Ricardo termine comigo para recuperar contratos de negócios? Estou sugerindo que certas decisões pessoais têm consequências profissionais e que essas consequências podem ser revisadas. E quanto vale essa revisão? Ricardo perguntou, sua voz perigosamente baixa. 40 milhões em contratos renovados. Possivelmente mais se futuras associações forem mais apropriadas. Mais apropriadas como? Como reconectar-se com pessoas do seu próprio círculo social. Helena Monteiro, por exemplo, sempre foi muito adequada. Pare. Ricardo se levantou e algo na sua postura fez Medeiros recuar ligeiramente. Pare de falar agora mesmo. Sr. Álvares, seja razoável. Razoável seria você sair do estabelecimento da minha namorada antes que eu chame a segurança. 40 milhões, Ricardo.
Pense no que isso significa para sua empresa, para seus funcionários. Eu pensei, e decidi que prefiro ter menos dinheiro e mais dignidade. Medeiros olhou de Ricardo para Gabriela, claramente frustrado. Senhorita Prieto, não é? Você realmente quer ser responsável por ele perder tanto dinheiro? Senhor Medeiros, Gabriela se levantou também. Eu realmente quero que o senhor saia do meu café antes que eu demonstre como uma garota de Capão Redondo lida com homens que acham que podem comprar pessoas. A ameaça, proferida com um sorriso doce, foi mais eficaz que qualquer grito. Medeiros guardou rapidamente seus papéis. Vocês vão se arrepender dessa decisão, ele disse, se dirigindo à porta. Provavelmente não, Ricardo respondeu. Mas obrigado pela preocupação. Depois que Medeiros saiu, Gabriela e Ricardo ficaram em silêncio por um momento. 40 milhões, Gabriela disse finalmente. É muito dinheiro. É uma fortuna. É irrelevante. Gabriela o estudou. Você tem certeza? Absoluta. Gabriela olha para mim. Ele virou o rosto dela para o dele. Nenhuma quantia de dinheiro vale comprometer quem eu escolhi ser. E eu escolhi ser alguém que te ama. Mesmo que isso custe 40 milhões. Mesmo que custe 40 bilhões. Isso é muito dinheiro que você nem tem. Detalhes. Gabriela riu, sentindo uma mistura de alívio e admiração. Ricardo Álvares, você é oficialmente louco. Louco por você. Isso foi terrível, mas verdadeiro. As duas coisas podem ser verdade. Eles voltaram ao trabalho, mas Gabriela não conseguia tirar a conversa da cabeça. 40 milhões era uma quantia impossível de ignorar, e o fato de Ricardo ter rejeitado sem hesitação a fez entender algo fundamental sobre o homem que amava. Ricardo, ela disse quando estavam fechando o café naquela noite. Sim, obrigada. Por quê? Por me escolher, repetidamente, mesmo quando custa caro. Gabriela, você não entende. Não é sacrifício quando você ganha algo muito mais valioso. E o que eu ganho? Você ganha eu. Completamente, irrevogavelmente para sempre seu. E o que você ganha? Eu ganho uma vida que vale a pena viver, mesmo sem os 40 milhões, especialmente sem os 40 milhões, porque agora sei exatamente o que vale mais para mim. E o que é? Você acordando ao meu lado todas as manhãs, você me fazendo rir no meio de um dia estressante, você me desafiando a ser melhor, você me lembrando que existe vida além dos negócios. Ricardo, e você me amando apesar de todas as complicações que vêm comigo. Por causa das complicações, elas te tornam interessante. Interessante é uma forma educada de dizer problemático. Interessante é uma forma honesta de dizer que você vale qualquer problema. Eles se beijaram entre as mesas vazias do café, e Gabriela pensou que talvez os contos de fada fossem possíveis, afinal. Só eram diferentes do que ela havia imaginado. Menos príncipes perfeitos e mais homens reais dispostos a lutar pelo amor. E isso era infinitamente melhor. 6 meses depois da proposta rejeitada de Medeiros, a vida havia encontrado um ritmo confortável. O café estava prosperando. A empresa de Ricardo havia não apenas sobrevivido à perda dos contratos conservadores, mas havia atraído novos clientes mais alinhados com seus valores. E eles haviam aprendido a navegar os desafios de seus mundos diferentes com mais facilidade. Mas Ricardo estava inquieto novamente. Você está tramando alguma coisa, Gabriela observou numa manhã de sábado, vendo-o mexer nervosamente com o telefone pela 10ª vez em 1 hora. Não estou tramando nada. Ricardo, eu te conheço. Você tem aquela expressão. Que expressão? A expressão de quem está planejando um grande gesto contra todas as regras que estabelecemos. Ele teve a decência de parecer culpado. Pode ser que eu esteja considerando algo. O quê? Uma surpresa. Que tipo de surpresa? Se eu contar, não será mais surpresa. Gabriela suspirou, se sentando ao lado dele no sofá. Lembra quando concordamos que grandes gestos precisam ser discutidos primeiro? Lembro. Então discute. Ricardo ficou em silêncio por um momento, depois suspirou e se virou para encará-la. Está bem. Eu estava pensando, talvez seja a hora. Hora de quê? De te pedir em casamento, oficialmente. O coração de Gabriela pulou, mas ela manteve a expressão neutra. E eu queria que fosse especial, memorável, perfeito. Ricardo, eu sei, grandes gestos, mas isso é importante. É o pedido de casamento. Tem que ser especial. Especial como? Ele hesitou. Bem,
Eu pensei no sítio do meu avô, ou talvez em Paris, ou no café onde nos conhecemos, ou... Ele parou. Estou complicando demais, não estou? Completamente. Mas eu quero que seja perfeito para você. Gabriela tocou o rosto dele gentilmente. Ricardo, você quer saber o que seria perfeito para mim? O quê? Você sendo você mesmo, não tentando impressionar ninguém, não tentando ser romântico demais, apenas você. Mas é o pedido de casamento, tem que ser especial. Vai ser especial porque é você me pedindo. O lugar, o timing, os detalhes, não importam. Importam sim. Está bem, importam, mas não tanto quanto a pessoa fazendo o pedido. Ricardo ficou em silêncio, processando. Então o que você está dizendo? Estou dizendo que pare de tentar planejar o momento perfeito e comece a pensar no que você realmente quer dizer. Eu quero dizer que te amo e quero passar o resto da vida contigo. Então diz isso. Agora? Por que não agora? Porque não tenho anel. Porque não temos champanhe. Porque não estamos em um lugar romântico. Ricardo, olha ao redor. Gabriela gesticulou para o apartamento deles, porque havia se tornado deles gradualmente e naturalmente. Nós estamos no nosso sofá, na nossa casa, numa manhã de sábado preguiçosa. Para mim, isso é o lugar mais romântico do mundo. Mesmo? Mesmo. Ricardo a estudou por um longo momento. Depois desceu do sofá e se ajoelhou na frente dela. Gabriela Prieto. Ricardo Álvares. Eu te amo mais do que achei que fosse possível amar alguém. Você transformou minha vida de uma existência previsível em uma aventura diária. Você me faz rir, me desafia, me apoia e me faz querer ser uma pessoa melhor. Continue. Eu não tenho anel ainda, porque queria sua opinião sobre o que você gostaria. Não tenho champanhe, porque são 9 da manhã e nós dois sabemos que você prefere café. E não estamos em Paris, porque, honestamente, prefiro estar aqui com você do que em qualquer lugar exótico. Boa, continue. Gabriela, você quer se casar comigo? Não numa cerimônia extravagante com 500 convidados, não numa festa que custa mais que uma casa, mas numa celebração que seja nossa. Gabriela sentiu lágrimas se formando nos olhos. Defina nossa, pequena, íntima, com as pessoas que realmente importam. Talvez no café, talvez no sítio, talvez no quintal da sua mãe. Não importa onde, desde que seja nós prometendo ficar juntos para sempre. E depois? Depois construímos uma vida juntos. Você continua com o café. Eu continuo com a empresa e descobrimos como equilibrar trabalho, família, sonhos e a ocasional briga sobre quem esqueceu de comprar leite. Você esquece de comprar leite. Eu sempre esqueço de comprar leite. É um defeito que vou trazer para o casamento. Que outros defeitos você tem? Eu sou teimoso, às vezes arrogante, trabalho demais e tenho uma tendência a querer resolver todos os seus problemas, mesmo quando você não pede ajuda. E que qualidades você tem? Eu te amo incondicionalmente, apoio seus sonhos, faço café terrível, mas com muito amor, e estou disposto a passar a vida inteira aprendendo a ser o marido que você merece. Boas qualidades. Então, você aceita os defeitos junto com as qualidades? Aceito os defeitos. Amo as qualidades. E a proposta? Gabriela se inclinou para a frente, pegando o rosto dele entre as mãos. Ricardo Álvares, eu aceito me casar com você, na condição de que promete nunca mais tentar planejar momentos românticos perfeitos. Por quê? Porque você é romântico naturalmente, quando você para de tentar e simplesmente é você mesmo. Como agora. Eles se beijaram, e foi perfeito de uma forma que nenhum planejamento poderia ter alcançado, espontâneo, honesto, cheio de amor e promessas. Posso fazer uma confissão? Ricardo disse quando se separaram. Sempre. Eu estava nervoso há semanas sobre esse pedido. Percebi. E agora me sinto como um idiota por ter me preocupado tanto. Por quê? Porque isso foi fácil, natural, como tudo mais entre nós. As melhores coisas geralmente são. Gabriela, sim, eu te amo. Eu também te amo. Mesmo sabendo que vou esquecer de comprar leite pelo resto da vida, especialmente por causa disso, alguém precisa me dar motivos para ir ao mercado. Eles riram. E Ricardo pensou que talvez tivesse finalmente aprendido a lição mais importante sobre o amor. Os melhores momentos não são planejados, são simplesmente vividos. E eles tinham uma vida inteira de momentos pela frente.
A notícia do noivado se espalhou rapidamente, como tudo relacionado a Ricardo Álvares. Mas, desta vez, a cobertura da mídia foi surpreendentemente positiva. A história de um empresário bem-sucedido, encontrando o amor verdadeiro com uma jovem empreendedora, havia capturado a imaginação pública. O conto de fadas moderno de São Paulo, Gabriela leu do jornal, sentada na mesa do café que havia se tornado seu escritório improvisado para planejamento de casamento. A prova de que o amor supera diferenças sociais. Eles estão romantizando, Ricardo observou, olhando por cima do ombro dela. Completamente. Mas pelo menos não estão mais nos tratando como um escândalo. Progresso. Definitivamente. Eles foram interrompidos pela chegada de Carmen e Isabel, uma coalizão improvável que havia se formado em torno do planejamento do casamento. Meus filhos, Carmen disse, beijando ambos, já decidiram sobre o local? Ainda estamos discutindo, Gabriela respondeu diplomaticamente. A verdade era que Ricardo queria algo elegante, mas pequeno. Gabriela queria algo simples, mas significativo. Isabel queria algo impressionante. E Carmen queria algo que fizesse justiça ao amor de vocês. Posso sugerir um compromisso? Isabel disse, surpreendendo a todos ao demonstrar flexibilidade. Claro, Ricardo respondeu cautelosamente. O jardim da casa de campo da família. É elegante, mas íntimo. Tem significado histórico para os Álvares, mas pode ser decorado de forma simples e pessoal. Gabriela olhou para Ricardo surpresa. Sua mãe está sendo razoável? Estou tentando, Isabel disse secamente. É mais difícil do que parece. Apreciamos o esforço, Ricardo sorriu. E eu tenho uma sugestão para a comida, Carmen adicionou. Buffet simples, mas de qualidade. Nada muito formal, mas também nada casual demais. Vocês duas planejaram isso juntas? Gabriela perguntou divertida. Pode ser que tenhamos conversado, Isabel admitiu. Descobrimos que ambas queremos a mesma coisa, que vocês sejam felizes. E que o casamento reflita quem vocês realmente são, Carmen adicionou. Ricardo e Gabriela trocaram olhares, ambos tocados pela trégua não declarada entre suas mães. Então está decidido? Ricardo perguntou. Jardim da casa de campo, buffet simples, decoração pessoal? Quantos convidados? Gabriela perguntou. 50 pessoas. Só família próxima e amigos verdadeiros, Isabel sugeriu. Perfeito, Gabriela concordou. E quanto ao vestido? Carmen perguntou com o brilho na perspectiva de ir às compras. Simples, elegante, nada muito elaborado, Gabriela disse. Eu conheço algumas costureiras excelentes, Isabel ofereceu. Podemos fazer algo único para você. Você faria isso? Gabriela, você vai ser minha nora. É claro que faria isso. Foi a primeira vez que Isabel a chamou pelo nome sem qualquer tom condescendente e Gabriela sentiu uma onda inesperada de emoção. Obrigada, ela disse suavemente. Obrigada por fazer meu filho feliz. Depois que as mães saíram para coordenar detalhes, uma perspectiva que tanto divertia quanto aterrorizava o casal, Ricardo e Gabriela ficaram sozinhos com suas listas de planejamento. Sua mãe está realmente tentando, Gabriela observou. Ela gosta de você. Finalmente admitiu para si mesma. E minha mãe está nas nuvens. Acho que ela já planeja uns 5 netos. 5? Quantos filhos você quer? A pergunta a pegou de surpresa. Não sei. Nunca pensei muito sobre isso. Você? 2, talvez 3. Depende de como você se sentir sobre isso. Ricardo, nós vamos nos casar em 2 meses e nunca conversamos sobre filhos? Conversamos sobre muitas coisas, mas não sobre isso. Então vamos conversar agora. Você quer filhos? Gabriela considerou a pergunta. Sim, eventualmente. Não agora, mas sim. Por que não agora? Porque quero aproveitar ser casada com você primeiro. Quero que tenhamos tempo para ser apenas nós dois antes de sermos uma família. Faz sentido? Quanto tempo? 2 anos? 3? Tempo suficiente para consolidarmos nossos negócios. Para eu talvez terminar um MBA. Você quer fazer MBA? Pensei sobre isso. Especialmente se vamos expandir o café ou se eu quiser me envolver mais na sua empresa. Nossa empresa. Como assim? Gabriela, quando nos casarmos, não vai ser apenas minha empresa. Vai ser nossa, assim como o café não é apenas seu. Isso é uma mudança grande. É uma evolução natural. Nós somos parceiros em tudo, por que não nos negócios também? E se não dermos certo como parceiros de negócios? Então descobriremos isso e ajustaremos. Como tudo mais. Gabriela sorriu.
Você faz tudo parecer simples, porque entre nós as coisas geralmente são simples. É o mundo ao redor que complica. E falando do mundo ao redor, precisamos discutir a lua de mel. Ah, sim. Você quer ir para onde? Em algum lugar onde ninguém nos conheça e onde possamos fingir que somos pessoas normais por 2 semanas. Definir pessoas normais. Pessoas que acordam tarde, comem demais, fazem turismo brega e não se preocupam com e-mails. Você consegue ficar 2 semanas sem checar e-mails? Posso tentar. E você? Por você, posso tentar qualquer coisa. Boa resposta. Então onde pessoas normais vão de lua de mel? Praia, sol, caipirinhas. Nada de hotéis 5 estrelas. Nada de jantares formais. E se eu quiser te mimar? Você pode me mimar me trazendo protetor solar e dividindo uma porção de batata frita. Seus sonhos são adoravelmente modestos. Meus sonhos são adoravelmente realistas. E incluem eu? Sempre incluem você. Ricardo se inclinou para beijá-la, interrompendo a sessão de planejamento. Sabe o que mais inclui você? O quê? Meu futuro. Todo ele. Cada dia, cada plano, cada sonho. Mesmo os sonhos sobre batatas fritas na praia? Especialmente esses. Ricardo Álvares, você é oficialmente perfeito. Sou oficialmente apaixonado. A melhor combinação possível. E ali, cercados por listas de casamento e sonhos de futuro, eles souberam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que era ao mesmo tempo paixão e amizade, aventura e segurança, sonho e realidade. Faltavam apenas 2 meses para tornarem isso oficial, mas de muitas formas já eram uma família. O dia do casamento amanheceu com o tipo de céu azul que parecia encomendado especialmente para a ocasião. Gabriela acordou na casa da família Álvares, uma tradição que Isabel havia insistido, dizendo que a noiva não pode ver o noivo no dia do casamento até a cerimônia, cercada por um exército de mulheres determinadas a torná-la perfeita. Pare de mexer no cabelo, Carmen disse pela 10ª vez. Você está perfeita. Estou nervosa, Gabriela admitiu, olhando no espelho para a mulher elegante que a encarava de volta. O vestido, criado especialmente por uma costureira indicada por Isabel, era exatamente o que ela havia sonhado. Simples, elegante, com um toque de renda que a fazia se sentir como uma princesa sem parecer fantasiada. É normal estar nervosa, Isabel disse, entrando no quarto com uma pequena caixa de veludo. Eu estava apavorada no meu casamento. Você? Impossível. Completamente apavorada. Até que vi seu sogro no altar, e então soube que estava fazendo a coisa certa. Isabel abriu a caixa, revelando um colar de pérolas delicado. Estas eram da minha avó. Todas as noivas da família Álvares usaram. Gabriela ficou sem palavras por um momento. Isabel, eu não posso... Claro que pode. Você é família agora. Isabel colocou o colar gentilmente. E além disso, azul é para proteção, novo é o vestido, velho sou eu dando conselhos, e emprestados são as pérolas. Você decorou a tradição? Pesquisei. Queria ter certeza de que faríamos tudo certo. Carmen limpou uma lágrima discreta. Minha filha está linda. Nossa filha. Isabel corrigiu suavemente, surpreendendo a todos. Enquanto isso, do outro lado da propriedade, Ricardo estava passando por seu próprio ritual de preparação, que consistia principalmente em tentar não amassar o smoking enquanto Marcos o ajudava com os botões de punho. Você está suando, Marcos observou. Não estou suando. Está completamente suado. Precisa de água? Preciso que este dia termine bem. Vai terminar bem. Você está se casando com a mulher que ama, cercado pelas pessoas que mais importam para vocês. Como pode dar errado? 1 milhão de formas. A Gabriela pode decidir que cometeu um erro. Minha mãe pode dizer algo inadequado. Pode chover. O padre pode não aparecer. Rick, Marcos interrompeu. Respire. Estou respirando. Respire melhor. Ricardo parou e realmente respirou fundo pela primeira vez em horas. Estou sendo ridículo, não estou? Completamente. Mas é fofo. Não é fofo. É patético. É o nervosismo normal de um noivo apaixonado. Como você sabe, você nunca se casou. Porque te conheço há 15 anos e nunca te vi tão feliz quanto nos últimos meses. Ricardo considerou isso. É verdade. E porque a Gabriela te olha como se você fosse a melhor coisa que já aconteceu com ela. Também é verdade. Então para de se preocupar e vai se casar com ela. 1 hora depois,
Ricardo estava de pé no altar improvisado no jardim, observando os convidados se acomodarem. 50 pessoas, exatamente como planejado. Família próxima, amigos verdadeiros, as pessoas que realmente importavam. E então a música começou. Carmen entrou primeiro, elegante em um vestido azul marinho, sorrindo através das lágrimas. Isabel seguiu surpreendentemente emocional, para alguém que normalmente controlava suas emoções com precisão militar. E então, Gabriela apareceu na entrada do jardim e Ricardo esqueceu como respirar. Ela estava radiante, não apenas bonita, embora estivesse deslumbrante, mas genuinamente feliz. Seus olhos brilhavam, seu sorriso era puro, e quando seus olhares se encontraram, ela acenou ligeiramente, como se estivessem compartilhando uma piada íntima. Nossa! Marcos murmurou ao lado dele. Ela está perfeita, Ricardo completou. A caminhada pelo corredor de pétalas de rosa pareceu durar uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Quando Gabriela finalmente chegou ao altar, Ricardo estendeu a mão, e ela a pegou sem hesitação. Oi, ela sussurrou. Oi, ele sussurrou de volta. Pronto para isso? Mais do que pronto. O padre começou a cerimônia, mas Ricardo mal ouvia as palavras. Estava perdido nos olhos de Gabriela, na forma como ela sorria quando ele fazia uma expressão engraçada, na forma como suas mãos se encaixavam perfeitamente. Ricardo, você aceita Gabriela como sua esposa legítima, promete amá-la, respeitá-la e cuidar dela na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de sua vida? Eu aceito, completamente, incondicionalmente, para sempre. Gabriela, você aceita Ricardo como seu marido legítimo, promete amá-lo, respeitá-lo e cuidar dele na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de sua vida? Aceito, mesmo quando ele esquecer de comprar leite. O comentário provocou risos do público e Ricardo balançou a cabeça, sorrindo. Vocês prepararam votos pessoais? O padre perguntou. Preparamos, Ricardo disse, tirando um papel do bolso. Mas quando olhou para Gabriela, dobrou o papel novamente. Na verdade, não preciso ler. Eu sei o que quero dizer. Ele pegou as mãos dela e olhou diretamente nos olhos dela. Gabriela, há um ano atrás, eu não acreditava no amor. Achava que era uma distração, uma fraqueza, algo que pessoas práticas evitavam. E então você jogou café em mim. Mais risos. E naquele primeiro abraço impossível, eu entendi que estava errado sobre tudo. Você não é uma distração da minha vida. Você é a razão pela qual vale a pena viver. Você não me torna fraco, me torna corajoso o suficiente para ser vulnerável. E você não é algo que eu evito. É algo pelo qual luto todos os dias. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Gabriela. Eu prometo te amar não apenas nos dias fáceis, mas especialmente nos difíceis. Prometo te apoiar não apenas quando concordo com você, mas especialmente quando você me desafia. E prometo nunca, jamais comprar outro café sem te consultar primeiro. Melhor não, Gabriela disse através das lágrimas, provocando mais risos. Sua vez, Ricardo disse. Gabriela limpou as lágrimas e respirou fundo. Ricardo, eu também tinha ideias fixas sobre o amor. Achava que tinha que ser fácil para ser real, que tinha que fazer sentido para durar. Você provou que eu estava errada em ambas as coisas. Nosso amor não é fácil. É desafiador, complicado, às vezes completamente ilógico. Mas é real. Mais real que qualquer coisa que já senti. E não faz sentido no papel. Nossas idades, nossos mundos, nossas famílias. Mas faz sentido aqui. Ela tocou o coração. Onde importa. Eu prometo crescer com você. Não apenas ao seu lado. Prometo te desafiar quando você precisar. Te apoiar quando você quiser. E te amar mesmo quando você estiver sendo impossível. Eu não sou impossível, Ricardo protestou. É sim, e eu te amo especialmente por isso. Os anéis? O padre perguntou. Marcos entregou os anéis. Simples alianças de ouro que Ricardo e Gabriela haviam escolhido juntos, recusando qualquer coisa muito elaborada. Com este anel, eu te tomo como minha esposa, Ricardo disse, deslizando a aliança no dedo dela. Com este anel, eu te tomo como meu marido, Gabriela respondeu. Então, pelo poder que me foi investido, eu os declaro marido e mulher. Ricardo, pode beijar sua esposa. Finalmente,
Ricardo murmurou, puxando Gabriela para um beijo que foi ao mesmo tempo suave e apaixonado, prometendo e celebrando. Quando se separaram, o jardim explodiu em aplausos e gritos de alegria. Como se sente, Sr. Álvares? Ricardo perguntou. Como se finalmente estivesse em casa, ela respondeu. Mesmo que casa seja um pouco complicada? Especialmente porque casa é complicada. As melhores casas sempre são. A festa que se seguiu foi exatamente o que haviam sonhado. Íntima, alegre, cheia de amor e risadas. Carmen e Isabel trabalharam juntas como uma equipe bem oleada, garantindo que tudo corresse perfeitamente. Marcos fez um discurso que os fez chorar de rir. E Helena, surpreendentemente, fez um brinde gracioso desejando felicidade eterna ao casal mais improvável e mais perfeito que conheço. Improvável? Gabriela perguntou mais tarde, enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher. Completamente improvável, Ricardo concordou. Uma garçonete e um milionário? Um conto de fadas moderno. Ex-garçonete, ela corrigiu, e ex-milionário. Agora você é apenas moderadamente rico. Moderadamente rico com a esposa mais linda do mundo. Agora você está exagerando. Estou sendo preciso. Ricardo, sim, eu te amo. Eu também te amo. Mesmo que tenhamos que descobrir como ser casados agora, especialmente porque vamos descobrir juntos. E se não formos bons nisso, então aprenderemos a ser melhores. E se eu queimar jantares e você trabalhar tarde demais, então pediremos pizza e eu aprenderei a equilibrar melhor. E se tivermos brigas épicas sobre coisas estúpidas, então faremos as pazes ainda mais épicas. E se acordarmos daqui a 50 anos e ainda nos amarmos loucamente, então vamos ser o casal mais sortudo do mundo. Gabriela sorriu, se aconchegando mais perto dele, enquanto continuavam dançando. Bom plano. O melhor plano que já tive. Enquanto dançavam, cercados por família e amigos, ambos souberam que haviam encontrado algo raro e precioso. Não apenas o amor, embora certamente tivessem isso, mas uma parceria verdadeira. Alguém com quem enfrentar os desafios da vida, celebrar as vitórias e construir algo belo juntos. Gabriela, Ricardo disse quando a música estava terminando. Sim, obrigado. Por quê? Por jogar café em mim naquele primeiro dia. De nada. Embora tecnicamente tenha sido um acidente. O melhor acidente da minha vida. O melhor acidente das nossas vidas. Correto, nossas. E ali, dançando no jardim, onde haviam prometido amar um ao outro para sempre, eles souberam que tinham feito a escolha certa. Não seria sempre fácil, raramente seria, mas seria sempre real, sempre honesto, sempre cheio de amor. Às vezes, os melhores finais felizes são apenas novos começos disfarçados, e este era definitivamente um dos bons. Fácimat Epílogo, 2 anos depois. Ricardo Álvares, se você não parar de reorganizar as flores, eu vou te fazer dormir no sofá. Gabriela gritou da cozinha, onde estava lutando com um bolo que se recusava a crescer adequadamente. As flores estão tortas, ele gritou de volta. As flores estão perfeitas, definitivamente tortas. Era o 2º aniversário de casamento deles, e Ricardo havia insistido em fazer uma festa surpresa para Gabriela no café, que agora havia se expandido para um pequeno bistrô com uma clientela fiel e 3 funcionários em tempo integral. Eles sempre brigam assim? Perguntou Ana, uma das funcionárias, para Marcos, que estava ajudando com as decorações. Sempre, Marcos respondeu alegremente. É como eles demonstram afeto. Isso é peculiar. Isso é amor verdadeiro, se você diz. Meia hora depois, quando os convidados começaram a chegar, um grupo pequeno, mas querido de família e amigos próximos, Gabriela finalmente emergiu da cozinha com o bolo ligeiramente torto, mas delicioso. Surpresa! Todos gritaram quando ela entrou na área principal do café. Vocês são impossíveis, ela disse, mas estava sorrindo radiante. Especialmente você, adicionou, apontando para Ricardo. Eu não fiz nada. Você organizou tudo isso. Pode ser, sem me consultar. É uma surpresa. Lembrando que concordamos sobre grandes gestos. Este é um gesto médio, no máximo. Gabriela balançou a cabeça, mas se aproximou para beijá-lo. Obrigada. É perfeito. Mesmo com as flores tortas, especialmente com as flores tortas. A festa foi tudo que uma celebração de aniversário deveria ser. Cheia de risadas, histórias embaraçosas contadas por Marcos,
tentativas de Carmen e Isabel de coordenar a limpeza, uma parceria que havia se tornado surpreendentemente eficaz, e muita comida boa. Um brinde, Daniel Carvalho disse levantando sua taça de champanhe, ao casal que provou que os opostos não apenas se atraem, mas também se complementam perfeitamente. Não somos opostos, Gabriela protestou. Somos compatíveis de formas inesperadas. Ela tem razão, Ricardo concordou. Nós dois somos teimosos, ambiciosos e completamente apaixonados um pelo outro. E ambos gostam de ter a última palavra, Marcos adicionou. Isso não é verdade, Ricardo e Gabriela disseram simultaneamente. Depois riram quando perceberam que haviam provado o ponto de Marcos. Como está sendo o casamento? Helena perguntou. Ela havia se tornado surpreendentemente uma amiga genuína depois de aceitar que Ricardo estava verdadeiramente feliz. Melhor do que esperávamos, Gabriela respondeu. Mais difícil do que imaginávamos, mas infinitamente mais recompensador. Dificuldades como? Carmen perguntou com o interesse natural de uma mãe. Bem, Ricardo começou. Gabriela ronca. Eu não ronco. Ronca sim, como um motor de caminhão. E Ricardo deixa meias sujas espalhadas pela casa. Deixo não. Deixa sim, por toda parte. Esses são os problemas de vocês? Isabel perguntou divertida. Os principais, Gabriela confirmou. Além do fato de que ele ainda esquece de comprar leite. E ela ainda me corrige quando estou fazendo café. Porque você ainda faz errado. Depois de 2 anos... Você não tem jeito para isso. Marcos observou a troca com um sorriso. Vocês percebem que estão discutindo sobre as coisas que mais amam um no outro, não é? Ricardo e Gabriela pararam considerando. Ele tem razão, Ricardo admitiu. Eu amo que você se importe o suficiente para me corrigir. E eu amo que você seja tão distraído que esquece coisas simples como leite. Me faz sentir necessária. Vocês são nojentos, Ana comentou, mas estava sorrindo. São adoráveis, Carmen corrigiu. São perfeitos um para o outro, Isabel adicionou. Uma declaração que teria sido impensável 2 anos antes. Mais tarde, depois que todos foram embora e eles estavam limpando o café juntos, Gabriela encontrou Ricardo na cozinha, lavando louça com uma expressão pensativa. No que está pensando? Ela perguntou secando um prato. Em como chegamos aqui. Aqui onde? Aqui. Casados há 2 anos, donos de um negócio próspero, rodeados de pessoas que nos amam. Ele fez uma pausa. 2 anos atrás, se alguém me dissesse que seria tão feliz, eu teria rido. E agora? Agora mal consigo lembrar como era antes de você. Provavelmente mais organizado. Definitivamente mais entediante. Mais rico. Mas infinitamente mais pobre de todas as formas que importam. Gabriela sorriu, se aproximando para abraçá-lo por trás enquanto ele terminava a louça. Ricardo? Sim, estou grávida. As mãos dele pararam na água ensaboada. Lentamente, ele se virou nos braços dela. O que você disse? Estou grávida. 2 semanas de atraso, 3 testes positivos, consulta marcada para confirmar. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando. Depois, um sorriso se espalhou pelo rosto dele como o nascer do sol. Sério? Sério. Um bebê? Um bebê. Nosso bebê? Bem, não é do entregador de pizza. Ricardo riu, puxando-a para um abraço que a tirou do chão. Gabriela Álvares, você é incrível. Mesmo que isso signifique menos sono, mais responsabilidades e definitivamente mais caos, especialmente por causa disso. E mesmo que eu não saiba nada sobre ser mãe, nós descobriremos juntos, como tudo mais. E se formos péssimos nisso, então aprenderemos a ser melhores juntos. E se nosso filho herdar sua teimosia e minha tendência a desafiar a autoridade, então vamos ter nossas mãos ocupadas. Muito ocupadas. Não posso esperar. Gabriela riu, beijando-o suavemente. Então estamos fazendo isso? Vamos ser pais. Estamos fazendo isso. Vamos ser os melhores pais que conseguirmos ser. Mesmo que isso signifique menos tempo para nós dois. Significa que nossa família está crescendo. E nossa família é a melhor coisa que já construímos. Melhor que o café? Infinitamente melhor que o café. Melhor que seus negócios. Nem se compara. Melhor que... Ricardo a silenciou com um beijo. Melhor que qualquer coisa, Gabriela. Você, eu e agora, nosso bebê. É tudo que sempre quis, mesmo quando não sabia que queria. Eu te amo, Ricardo Álvares. Eu te amo, Gabriela Álvares.
Mesmo que nossa vida esteja prestes a ficar muito mais complicada, especialmente por isso, as melhores aventuras sempre são. E ali, na cozinha do pequeno café onde tudo começou, cercados pelo cheiro de café e pela promessa de novos começos, eles souberam que sua história estava apenas começando. Afinal, os melhores contos de fadas não terminam com viveram felizes para sempre. Eles evoluem para e a aventura continua. Fim. Às vezes o amor chega de forma inesperada, como café derramado numa manhã comum. E às vezes, se tivermos sorte e coragem suficientes para abraçar o inesperado, descobrimos que o melhor da vida acontece quando paramos de planejar a perfeição e começamos a viver a realidade imperfeita e absolutamente maravilhosa que construímos com alguém que amamos.